As briófitas, elas são pequeno porte, elas são dioicos, dois indivíduos separados, tipo, tem a parte masculina e a parte feminina. Elas têm poucos centímetros de altura, têm falta de estruturas de sustentação, que seria o sistema de condução de seiva, e sem esse sistema o transporte de substâncias é muito lento, uma vez que é feito por simples difusão a partir da superfície da planta. O corpo não está protegido contra a perda de água. A cutícula comanda é muito fina, em algumas espécies está ausente. São comuns em locais úmidos e não recebem muito sol, pois nesses ambientes há menos chance de desidratação. A planta é dividida na fase duradoura e na fase de pouca duração. Na duradoura, ela tem o gametófito. Apresenta rizóide, cauloide e filóide. Raiz, caule e folha. O gametófito apresenta gametângios, que são órgãos produtores de gametas. O anterídeo produz os anterozoides, que é o masculino, e o arquegônio produz a osfera, que é o feminino. Na maioria das briófitas, a reprodução é separada. Cada gametófito produz apenas anterídeos ou apenas arquegônios. De curta duração, o esporófito, que é o menos desenvolvido, cresce sobre o gametófito e depende dele para sua sustentação. Eles vivem em colônias, são considerados os anfíbios do reino vegetal, pois não vivem longe da água, porque precisam da água para a reprodução e sobrevivência. Gimnospermas. São exemplos a araucária, as secórias e os cipresses. Elas também são chamadas de florestas de coníferas, porque elas estão numa região fria, aí as folhas não acumulam a neve. Elas têm a folha aciculada, que é a forma de uma agulha. Existe o bioma brasileiro, onde elas podem ser encontradas, que é a araucária, e também existe o bioma internacional, que é a taiga. A fase douradora da gimnosperma é a esporófita. A pinha não é um fruto e o pinhão é uma semente. As folhas reprodutoras são chamadas de esporófilos, que elas formam os estróbilos ou cones. Os estróbilos masculinos, eles soltam os microesporângios, que formam o grão de pólen. Esse fica no estróbilo feminino e passa pelo tubo polínico. Ele chega até a osfera, fecunda e gera uma nova semente. Pteridófitas filicíneas vivem em ambiente úmido, solos, pedras e areias. São vasculares. Exemplo, samambaias e avencas possuem propriedades medicinais. São traqueófitas. Seus vasos condutores são formados por células modificadas, transportam a água das raízes para as folhas e a matéria orgânica produzida nas folhas para o resto do corpo. Os vasos condutores. Na seiva, aumenta a eficiência do transporte de nutrientes e formando tecidos resistentes que dão sustentação. Permite que as plantas atinjam maiores alturas que briófitas e receber mais luminosidade. São epífitas, que vivem sobre o solo, tronco de árvores e arbustos. Salvíneas, são aquáticas e de pequeno porte. E as grandes pteridófitas, são fetos arborescentes, como o samambaia sul. Não produz flor, fruto nem semente, não necessitam de lugares úmidos para sobrevivência. Ela possui só a fase duradoura, que é o esporófito. As suas folhas são divididas em folíolos. Forma de penas, a adaptação permite captar a luz difusa do chão das florestas. E soros. Ficam enrolados à folha, é a única parte visível da planta, pois o caule é subterrâneo ou fica rente ao solo, com crescimento horizontal. O caule se assemelha a uma raiz e é chamado de rizoma. A reprodução das pteridófitas ocorre quando os soros saem das folhas. Nele há os esporos, no prótolo ocorre a fecundação dos gametas, anterozoide e osfera, formando um novo broto. As angiospermas são plantas avasculares e são consideradas plantas completas, que têm raiz, caule, flor, fruta, folha e semente. As sementes derivam das flores, mas nem todas têm uma flor exuberante. Algumas delas têm raiz fasciculada, que não identifica uma ou outra, e outras delas têm raiz pivotante, uma raiz principal. A reprodução das angiospermas inicia-se com a polinização, onde nesse pólen encontram-se os gametas que saem da estrutura masculina estame, que produz os anterozoides. Estes passam pelo tubo polínico e vão até a osfera para a formação da semente. O desenvolvimento do ovário leva à formação do fruto, que protege a semente. No tronco da árvore há o tecido lenhoso e na casca o tecido libriano. Nos dois passam seiva. O cerno é o meio ou miolo onde as células mortas faz a sustentação e demora anos para decompor.
Sementes dicotiledôneas têm sementes divisíveis. Alguns exemplos são o feijão, a ervilha e o amendoim. E também tem as sementes monodicotiledôneas, que são sementes não divisíveis, e um exemplo é o milho, a pipoca ou arroz. Radícula é a parte que forma a raiz, o endosperma é onde fica a substância nutritiva, o tegumento é a casca da semente e algumas sementes precisam de frio ou do calor para crescerem. Algumas têm o período de dormência. O pendúculo segura a flor. Nele existe o receptáculo, que é o encaixe da flor. Nesse receptáculo tem o cálice, que ele é formado por sépalas, e essas sépalas seguram as pétalas. Essas pétalas recebem o nome de corola, que é o conjunto delas. No meio das pétalas existe o estigma, ou o gineceu, e também os estames, ou androceu. No meio do estigma se encontra a osfera.